Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Cláudio Sameiro, aqui do Contabilidade com Café. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as 13 principais causas de você, de um amigo seu, estar caindo na malha fina, ok? Essas informações eu extraí da Receita Federal, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois da vinheta. Bem, pessoal, nós temos aqui 13 situações que podem fazer com que o contribuinte, né, você, um amigo, um familiar, caia na malha fina. Vamos ver bem rapidinho cada uma dessas 13 situações que são ditas, né, pela própria Receita Federal, e a gente vai fazer os comentários aqui. Mas antes eu quero pedir que você já deixe aí o seu like, compartilhe aí esse canal, esse vídeo aí com o seu amigo, para que ele não caia na malha fina. E deixa aí nos seus comentários se você gostou do vídeo, se foi relevante para você. Bom, vamos à primeira causa da malha fina: digitar valores de forma incorreta ou com mais de duas casas decimais. Parece um erro bobo, mas muita gente cai nesse problema, né? Às vezes preenche tudo direitinho, mas tem um campinho lá, né, que é referente a um recebimento, a um, a um bem, né, algum dinheiro, alguma renda, e aí na hora de digitar lá o vírgula, alguma coisa, digita ponto. Só que o ponto, né, apesar de na calculadora o ponto significar vírgula, na nossa notação numérica usada aqui no Brasil, né, o ponto não é vírgula. Ok, pessoal? Então, se você, por exemplo, digitar, né, um, dois, três ponto 45, né? Tipo, R$ 123,45. Aí, ao invés de vírgula, você digita ponto. O sistema da Receita Federal ele vai considerar como um número inteiro, tá? O ponto que você digitou no teclado não será convertido como vírgula, tá? Então, depois que você digitar a sua declaração, você precisa conferir, tá? Pega um lápis, imprime, né? Depois pega um lápis e vai ticando e vai conferindo com seus documentos, tá bom? Então fique atento aí que isso aí é um erro bobo, mas muita gente cai nele, tá? Por falta de atenção ou desconhecimento no uso ali do ponto e da vírgula. Bom, pessoal, então cuidado aí. Se nada for digitado após o ponto, né, o programa acrescentará automaticamente uma vírgula e dois zeros. Isso é um outro problema também na programação lá, né, do sistema, tá? Então, se você quer digitar R$ 7,89, como está aí no exemplo, né? Se você botar lá 789, imaginando que ele vai completar automaticamente com vírgula, né? Os últimos dois números que você está digitando, ele vai automaticamente considerar como decimal, não vai ser assim que vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Toda vez que você for digitar centavos, você precisa digitar vírgula e o número de centavos. Bom, vamos agora à segunda causa que faz o contribuinte cair na malha fina: não informar o CNPJ das fontes pagadoras no campo apropriado, tá? Então, esse CNPJ, né, deve ser da empresa, né, que é o equivalente ao CPF da pessoa física. O CNPJ da empresa deve ser preenchido principalmente quando você for lançar o rendimento, né, seja ele tributável, isento ou tributado exclusivamente na fonte. Mas também
quando você for efetuar um determinado pagamento, tá? Lançar lá algum investimento, alguma coisa assim, se tiver um campo de CNPJ, você precisa digitar esse campo, tá? Alguns preenchimentos errados da declaração, a própria declaração ela já aponta para você qual é o erro, tá? Então, antes de enviar, tem lá em cima, na barra de ferramenta, deixa eu abrir aqui a declaração. Lá em cima, na barra de ferramenta, vou dar um zoom aqui, tem um ícone, que é um Vzinho assim, né? Um ticket, né? Verde, né? Se você clica nesse ticket verde, ele vai fazer uma varredura na declaração e vai apontar para você quais são os erros que o programa encontrou. O problema é que o problema é que o programa não encontra todos os erros, né? Então, se você, por exemplo, no caso anterior, digitou o ponto ao invés de vírgula, ou vírgula ao invés de ponto, o programa não vai saber disso, tá? Então, fique atento ao preenchimento da declaração de imposto de renda. Bom, vamos lá. Terceiro caso, né? Principal caso aí, o terceiro principal caso de situação que faz o contribuinte cair na malha fina. Não relacionar todos os rendimentos tributáveis, deixando de informar rendimentos como proventos de aposentadoria e os recebidos em ações trabalhistas, tá? Tem gente que pensa que na declaração é para informar apenas o rendimento do seu emprego lá, do seu trabalho com carteira assinada. Isso não é verdade. É para você preencher todos os ganhos que você teve ao longo do ano, tá bom? Então é muito importante isso, tá? Então, o que for tributável, você digita na ficha de rendimentos tributáveis, o que for isento na ficha de rendimentos isentos, tá? E o que for rendimento sujeito à tributação exclusiva, na ficha de sujeito à tributação exclusiva, tá? E muito cuidado com os rendimentos de aposentadoria e pensão, né? Porque esses rendimentos, eles têm um patamar de isenção, né? R$ 1.903, mais ou menos, e que o contribuinte que ganha até esse valor, ele está isento, tá? O que excede é tributável. Mas o problema é que tem gente, eu já peguei muitos clientes assim, que tem uma aposentadoria, uma pensão, tem duas aposentadorias, né? Então, em cada situação, o INSS, né, fazendo dois informes de rendimentos separados, acaba colocando o valor de isenção nos dois informes. E na hora de fazer a declaração de imposto de renda, você vai ter que juntar tudo. E ao juntar tudo, você só vai ter direito a uma faixa de isenção. A outra isenção que ultrapassa, né, os R$ 1.903, você precisa oferecer a tributação, tá? Aí vira rendimento tributável. Então, muito cuidado a isso. Daqui a pouco a gente vai falar nisso também, tá? E outra coisa é deixar de informar os recebimentos de ações trabalhistas, tá? E muito cuidado, porque quanto maior for esse rendimento, né, esse valor recebido de uma ação trabalhista, 30 mil, 50, 60 mil, 200, 300, 500 mil reais, quanto maior for, né, maior é o problema. Porque quando você recebe esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro? Vai para o investimento, vai para o fundo de investimento, você usa para comprar uma casa, um imóvel, né, alguma coisa assim. E tudo isso você vai declarar na sua declaração de imposto de renda. Quando você informa que comprou uma casa e põe isso na declaração, você precisa depois dizer como você conseguiu esse dinheiro. E como é que você conseguiu um dinheiro? Por causa daquela indenização trabalhista que você recebeu de R$ 500 mil, certo? Então tem que colocar a renda também na declaração, tá? E muito cuidado com isso.
Eu tenho um vídeo aí no canal, tá, que fala sobre rendimentos recebidos acumuladamente, tá? E ali eu falo um pouco dessa questão da ação trabalhista, tá? Dá uma olhada lá se você se interessou com o tema, ok? Quarta situação: receber rendimentos tributáveis de diversas fontes pagadoras sem declarar todos os valores recebidos, tá? Muito cuidado, porque todas as fontes pagadoras informam para a Receita Federal quanto cada uma te pagou, ou pagou para o seu cliente. Então, se você omitir uma fonte, só porque aquela fonte você ganhava pouquinho e era isento, por quê? A declaração de imposto de renda se chama declaração de ajuste anual, ou seja, ajuste. Vai pegar todas as suas rendas e vai juntar tudo num lugar só. Quando se faz isso, o programa ele recalcula o imposto de renda devido, como se você trabalhasse numa empresa só, onde você teria ganho todo o valor, né, o valor total, né, de cada fonte. Tá? Então soma todas as fontes, junta, dá um valor, um bolo, né, maior. Se você trabalhasse numa única empresa, onde você ganha esse valor maior, né, que é a totalização, né, teria que pagar quanto? Então, isso é que a declaração faz, né? Ele faz todo esse ajuste. Tá? E aí tem a problemática de que, quando junta tudo, né, aquilo que era isento passa a ser tributado, e às vezes você tem 3, 4 rendas isentas e uma lá com 7,5%, por exemplo, aí quando junta tudo, né, o que era isento passa a ser não mais isento, evidentemente, e aquela renda que você, em uma empresa, por exemplo, você tributava lá em 7,5%, agora, quando juntou tudo, a renda aumentou, você pode mudar de faixa também, né? E dá aquela pancada violenta que tem muita gente que fica desesperado depois para saber como é que vai pagar aquilo, porque não fazia lá um controle mensal e aí, né, na declaração, na época do imposto, aí fica desesperado, tá? Isso acontece muito, por exemplo, com professores, com médicos, dentistas, né? Que tem várias fontes de renda. O professor dá aula em 2, 3 escolas, aí quando junta tudo, cara, é um problema, né? Ok, pessoal? Então, cuidado aí, tá? Tem que informar todas as fontes pagadoras, todas as rendas, tá bom? Se é autônomo, se tem carteira assinada, se é empresário, se é funcionário público, tá? Empreendedor, não importa. Quinta causa mais comum, né, de malha fina: declarar valores diferentes dos constantes nos comprovantes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora, tá? Isso acontece muito, tá? O funcionário lá, ele ganhava X, né? Aí, às vezes, até por um erro da empresa, ela informa a Receita Federal que te pagou um determinado valor. Aí você olha para o informe de rendimento, mas não ganhei isso tudo, não. Né? Tem salário aqui que não foi pago, né? Alguma coisa assim. E aí você, quando vai lançar o valor que você acha correto na declaração, a Receita cruza com a informação que a empresa mandou para ela, e aí vai dar divergência e fatalmente você vai cair na malha fina, ok? Bem, se o que você informou é de fato correto, né, não tem problema. Já saiba que vai cair na malha fina. Né? Ao cair na malha fina, você vai ser chamado à fiscalização e aí você vai levar todos os comprovantes, né? Todos os documentos que dão suporte às suas alegações. Aí o fiscal ele vai analisar na hora e vai concordar ou não com isso. Tá? Mas o correto seria ir na empresa e pedir para que a empresa faça a retificação de uma outra declaração que se chama DIRP, que a empresa manda para a Receita Federal. Tá? Se a empresa se negar, porque às vezes ela pode ter que pagar uma multa, né, alguma coisa assim, vai dar trabalho, etc. e tal. E aí você faça lá os seus lançamentos corretos, mas
já sabendo que vai ter que ter os documentos, os comprovantes para apresentar para a fiscalização. Tá bom, pessoal? Bem, não subtrai os rendimentos isentos dos rendimentos tributáveis ali informados, tá? Isso você não pode fazer. O imposto retido na fonte, né, sobre o 13º salário não deve ser somado ao imposto retido na fonte referente ao rendimento tributável. Tem um campo separado para isso, né? Deixa eu abrir aqui a declaração. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é uma declaração fictícia, tá, pessoal? Não é de ninguém, não. Tá? Isso aqui é do fulano de tal. Então, aqui, ó, vocês podem reparar que existe um campo, né, de imposto retido na fonte, né, relativo ao salário normal, e embaixo você informa o 13º salário líquido, tá? E o imposto de renda incidente sobre esse 13º, tá? Não se preocupe quando você recebe o informe de rendimentos da empresa, esse informe já vem com todos esses valores separadinhos, é só copiar aqui para a ficha, tá bom, pessoal? Ok? Bem, sexta causa mais comum de malha fina, tá? Informar incorretamente rendimentos de FAP e previdência privada, tá? Então, evidentemente que isso aí não é todo mundo, né? Mas tem muita gente aí que tem aposentadoria programada individual, que é o chamado FAP, né? E também tem outro tipo de modalidade de previdência privada, né? Vai lá no banco e tal, não sei o quê. Então, são coisas diferentes, tá? Você teve lá os rendimentos recebidos do FAP, então você deve informar pelo montante integral, né, como rendimentos tributáveis, sem direito à parcela isenta, né? A gente falou anteriormente que quando você tem aposentadoria pelo INSS, tem lá o valor de R$ 1.903 que você tem de isenção. Aqui no FAP não tem isso. Tá? Então você ouve lá um amigo falando, eu tenho lá e tal, não sei o que, eu joguei lá 1.900 e tal lá de isenção e tal. E aí você, um outro amigo ou cliente, né, que você está fazendo imposto, tem lá o FAP, e você acha que tem que fazer a mesma coisa, né? Não é isso, tá? Segundo ponto aí, os valores recebidos de previdência privada devem ser informados pelo seu montante integral, como rendimentos tributáveis, observando os valores de isenção previstos na legislação. Aqui tem, né, uma parcela isenta, mas o FAP não tem. O caso aí de mais comum de malha fina, informar os rendimentos do cônjuge, né, no quadro rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, tá? Então, quando sei lá, o marido ou a esposa, né, traz o outro, né, o seu parceiro, o seu marido, sua esposa, né, para dentro da sua declaração de imposto de renda, fazendo uma única declaração para os dois, que a gente chama de conjunto, né? Na verdade, tem um titular e o outro cônjuge entra como dependente, tá? Mas, de qualquer forma, se o outro cônjuge, marido, esposa, né, união estável, qualquer tipo de relação, né, digamos assim, acho que me fugiu o termo aqui agora, mas de relacionamento, né, como casal, né, previsto na legislação, tá? Você pode fazer uma declaração só, tá? Mas o problema é que o outro cônjuge, né, tendo renda, ele tem que o titular precisa trazer a renda desse cônjuge para dentro da sua declaração. O problema é que muita gente, né, informa a renda do cônjuge, né, na aba do titular. Eu vou mostrar aqui para você. Vou abrir aqui novamente, né? Então tem aqui, ó, né, ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, né, tributáveis de pessoa jurídica, né?
Aí ele abre aqui, ó, repare que aqui tem a aba titular e a aba dependente. Então, o que é do titular, você cadastra na aba titular a renda dele, e o que é do dependente, da esposa, do marido, né? Você digita aqui na aba dependente. Então, tem que mudar de aba, tá? Isso é para a Receita Federal conseguir fazer a identificação de quem está recebendo o quê, tá? Então, fique atento aí, muito cuidado, porque ao fazer errado, você está dizendo que o titular teve renda mais do que deveria ter, né? O titular teve uma renda que uma outra fonte aí não declarou, então o titular está se acusando, a Receita Federal vai aplaudir, pô, legal, né? Titular é honesto, né? Eu fui informado aqui pelas fontes pagadoras que o esse titular teve lá uma renda só, mas ele está dizendo que teve duas, né? Porque lançou na mesma aba. Por outro lado, quando ele vai deixar a aba do dependente, né? Como é que se fala assim? Sem preencher, ele está dizendo que o outro cônjuge, né? O cônjuge dele, né? Parceiro dele, a esposa e tal, não declarou, não teve renda. Só que a Receita Federal está sabendo lá que a empresa dela, por exemplo, né, se for a esposa, pagou lá renda para a esposa. Então, se essa aba ficar sem preencher, vai dar problema, vai cair na malha fina. Aí são dois problemas, né? O contribuinte titular, ele vai pagar mais do que deveria, e a esposa vai ficar com missão de entrega de declaração de renda, tá? Então, eu vou mostrar aqui novamente, ó. Eu previamente cadastrei esse dependente aqui. Repara que lá em cima, ó, tá dizendo ó, rendimento tributáveis, né, recebido pessoa jurídica, né, dados da fonte pagadora, e aqui a hora que a gente, deixa eu abrir uma outra aqui, peraí. Deixa eu cancelar essa aqui. Aí o que que acontece? Aqui no dependente, ó, quando eu vou criar aqui, né, uma aba nova, o que que ele me pergunta? Quem é o dependente, olha, né? Então, quem é o dependente? Ou seja, quem está recebendo essa renda aqui? Que não é o titular, porque a gente está na aba dependente, ok? Então, fique atento a esta situação, tá? Outra causa, oitava causa, no campo Carnê-Leão Pago, informar pagamentos efetuados por meio de DARF, com código da Receita diferente, né, de 0190, tá? Então, ó, aqui tem uma ficha lá na declaração, vou abrir aqui para vocês. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui para a declaração. Tem uma ficha aqui que se chama Imposto Pago Retido, tá? Vou clicar aqui nessa ficha. Ele vai abrir aqui várias situações, né? Onde esse contribuinte, ele por algum motivo, ele foi retido ou pagou imposto de renda no ano passado, tá? No ano anterior, né? Então, tem um campo aqui que é o campo do Carnê-Leão, tá? Carnê-Leão, Carnê-Leão do titular, Carnê-Leão, desculpa aqui, cadê? Fugiu aqui agora. Esse Carnê-Leão aqui, ele vai ter lá um código, né, de recolhimento, tá? Vai ter um código de recolhimento. E tem outro código também, né, de imposto pago, que é o do ganho de capital, que é esse 0190, tá? Esse código 0190 é porque cada receita tem um código diferente. Então, a receita, o imposto, né, que você paga relativo ao DARF, né, que é emitido pela declaração de imposto de renda, é com código 0211, tá?
Então, quando você paga esse código de receita, você está dizendo para a Receita Federal que você está pagando o imposto da declaração, tá? Mas tem, né, o 0,190, que é o imposto de renda pago sobre o ganho de capital, tá? Que é outra coisa que já foi pago, né, no ano passado, no ano anterior, e que não gera redução de imposto, tá? Porque ele é tributado ou nem gera restituição, tá? Porque ele é tributado exclusivamente na fonte, tá? Então, tome muito cuidado, ok? Então, você não pode dizer que está pagando 0,190 na declaração utilizando o código, um DARF, né, que foi pago de imposto com o código 0211, tá? Vai estar errado, a Receita Federal faz esse controle lá, é tudo computador, informatizado, então é fácil para a Receita Federal fazer esses cruzamentos, tá? Outro, nono caso aqui, informar, no caso de contribuintes com mais de 65 anos, como rendimento isento, valor superior ao limite, né, que eu falei mais cedo, anteriormente, de R$ 1.903,98, né? Nos casos de aposentadoria e pensão pagos pelo INSS, o contribuinte tem direito a essa isenção. Não é todo o valor isento. É até o limite de R$ 1.903,98 para os benefícios recebidos, né, de janeiro a dezembro. E o 13º tem também R$ 1.913,98 de benefício também de isenção. Então, se a pessoa ganha R$ 4.000 redondos aí de aposentadoria, os R$ 1.903,98 são isentos e o restante, né? E o restante, os outros 2.000 e os 2.186,82 né? Se a minha cabeça tá boa, eu fiz a conta certa, são tributados normalmente na declaração de imposto de renda, tá? 10º caso, declarar prêmios de loterias e planos de capitalização na ficha de rendimento tributáveis recebidos de pessoa jurídica, tá? Então, ganhou lá na loteria, na Mega Sena, na raspadinha, né, em algum, né, sei lá, ganhou um prêmio, um sorteio da televisão. Já tive um amigo que foi sorteado, ganhou um carro, né? A prima da minha mulher também foi sorteado lá também na televisão, ganhou um carro. Só eu que não ganhei carro nenhum, né? Mas eu já tive uma pessoa que me procurou para fazer um imposto de renda dela, ela falou, ganhei aqui na raspadinha, se eu não me engano, aí ganhou lá, acho que R$ 20.000, né? Só que é tributado, e é tributado exclusivamente na fonte. Tá? Esses R$ 20.000 não vai se somar à renda do contribuinte aqui, nem para efeito de aumentar o imposto a pagar, nem de dando direito a restituir. Então a pessoa fica naquela, cara, eu paguei muito imposto sobre esse valor aqui, né? Tá lá, recebeu R$ 20.000, mas aí deduziu o imposto, virou, sei lá, R$ 15.000, mais ou menos. Pô, tem 5.000, 4.000 e pouco aqui de imposto, eu quero ter essa restituição, né? Aí se for lançar isso lá na ficha de rendimentos tributáveis recebido de pessoa jurídica, né? O programa vai calcular. Mas o problema é que quando enviar a declaração, a Receita vai fazer todos os cruzamentos e vai identificar que o contribuinte não preencheu corretamente a ficha, tá? E isso aí vai gerar multa, taxa Selic, juros de mora, né? Então, quer dizer, vai dar problema, vai cair na malha fina, porque é algo que não tem como esconder ou burlar a Receita Federal em relação a isso, tá? 11. Não informar o CNPJ CPF do beneficiário no campo próprio da ficha, né? Então, por exemplo, se você foi lá nos dentistas, né, e pagou o tratamento dentário lá do filho, ok?
Bem, você é quem está pagando, e o beneficiário é quem usufruiu do serviço, tá? Então, toma muito cuidado, porque você precisa informar, tá? De forma separada, para quem você pagou, né? O que pagou e quem foi o beneficiário do serviço, tá? Então, tome muito cuidado quanto a isso, porque pode dar problema, tá? E vai dar problema. Inclusive, se você paga alguma coisa, né, para alguém e depois informa que, sei lá, foi o filho que recebeu o benefício, né? Então, não pode fazer isso, tá? Porque lá o dentista, por exemplo, quando ele vai fazer lá mensalmente, né, carnê-leão dele, ele informa de quem recebeu o dinheiro, de quem foi o beneficiário dele. Então, a Receita Federal vai fazer os devidos cruzamentos, tá? Então, vai dar problema, ok? Como acontece com muita gente. 12º caso, pleitear dedução indevida a título de doação efetuada a entidades assistenciais, tá? Então, é comum, né, as pessoas às vezes fazerem doações para uma, sei lá, um orfanato perto da sua casa, né, alguma coisa assim. Essas doações que dão direito, né, abatimento de imposto, essas coisas assim, elas são regulamentadas, tá? E existe uma previsão legal para isso, tá? Você não vai doar para qualquer pessoa, né? Muito menos, por exemplo, o dízimo, naquela oferta que às vezes uma pessoa dá lá na igreja, né? Então, aquilo dali não gera dedução de imposto, não gera redução da base de cálculo do imposto, tá? Então, se lançar dessa forma, vai dar problema. Ah, mas eu botei lá o CNPJ lá da igreja, tá? Vai bater na Receita Federal. A Receita Federal sabe que aquele CNPJ não é de uma entidade, digamos assim, né, de representativa e tal, não sei o que lá da possa, né, que tenha legitimidade de receber essa doação, cujo benefício vai gerar isenção tributária para o contribuinte, tá? Então, ó, são dedutíveis as doações efetuadas diretamente aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, o ECA, né, e do idoso, controlados pelos conselhos nacional, distrital, estadual e municipal, né? Doações ou patrocínios efetuados ao programa de incentivo à cultura, atividade audiovisual, audiesporto, né? Nacional de apoio à atenção da saúde da pessoa deficiente, PRONAS, né? PRONAS e o PCD, e ao Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, PRONON. Então, são essas instituições, são esses casos possíveis, tá? Então, quando você fizer, né, a doação e tal, você vai lançar lá e tal, tem um CNPJ, pelo CNPJ, a Receita Federal sabe quem é a instituição, se ela é elegível ou não, tá? Então, muito cuidado aí. E o último caso, 13º caso, né, que faz as pessoas caírem, né, na malha fina, é no campo imposto complementar informar pagamentos efetuados por meio de DARF, com um código de receita diferente de 0246, tá? Alíquotas, né, do imposto de renda, como eu já falei, né, normalmente, né, você faz, gera aquelas 8 cotas, né, que serão pagas. Repara que o DARF que o sistema emite está com o código de receita 0211, né, 0211. Esse 0246, lá na declaração, ele está nesse primeiro campo que aparece aí, ó, imposto complementar, código 0246, tá? Lembra que eu falei para você, né, que o professor que trabalha em 3, 4 escolas, né, às vezes ele é isento, paga pouquinho em cada uma, quando chega agora, ele tem que juntar tudo na declaração e dar-lhe uma paulada de imposto de renda. Se esse professor, se esse contribuinte, ele de janeiro a dezembro vai fazendo as continhas dele aí no caderninho, uma planilha do Excel, né?
vai somando tudo e vê lá na tabela quanto que vai dar e vê quanto que daria naquele mês, menos do que ele foi retido no salário, no contra-cheque, né, ou no rolerite, tá? E aí quanto que ele teria que pagar mais? Aí ele fala o seguinte, olha, eu não vou esperar para o ano que vem, não, eu já vou adiantar o pagamento agora, porque de janeiro a dezembro eu consigo pagar isso em 12 vezes. Mas se eu deixar lá para frente, eu só vou conseguir parcelar em 8, tá? E se eu pagar alguma coisa a mais durante o ano, lá na frente na declaração, eu posso ter a restituição. Então, o que, que eu quero fazer, né? Então, eu vou adiantando aqui todo mês um pouquinho e eu vou pagar com DARF, né, de imposto complementar com código de receita 0246, tá? Que é a receita de imposto complementar. Não pode ser nenhum outro código, porque quando o contribuinte, na declaração, vier aqui e preencher, somando todos os DARFzinhos complementares, tá? E deu lá, sei lá, R$ 500. Ele vai vir aqui e vai digitar, ó, R$ 500. Eu paguei, beleza, R$ 500. A Receita Federal já vai cruzar depois as informações, porque ela sabe que o contribuinte CPF tal pagou o DARF com esse código 0246, tá? Durante todo o ano, e agora ele realmente está informando corretamente aqui, não dá problema. Se for lançar um valor diferente, ou pagar o DARF com um código diferente, depois vier aqui, fizer o lançamento, vai cair na malha fina. E eu paguei o DARF com código errado, era 0246, botei o 0211, que é o código de DARF da normal da declaração. Como é que eu faço? Tá? Existem mecanismos para isso dentro da Receita Federal, onde você pode fazer a compensação. Tá? Então, o atendente ele pode simplesmente pegar aquele DARF e dentro do sistema fazer uma migração de receita, tá? Ou então você pode fazer o que a gente chama de perdi-comp, né? Que é a restituição desse dinheiro, ou compensar ele em outra situação, tá? Em outro tributo, né? Ou em outro código de receita, tá? Então é isso, gente. Então, 3 situações que podem fazer você, o seu amigo, né, seu familiar cair na malha fina, aí nas garras do leão. Não queira estar lá no balcãozinho da malha fina, porque é terrível. Eu já fui lá e eu não gostei nada, nada da situação de você estar ali, né? Então é complicado. Bem, a gente fica por aqui. Eu agradeço vocês, né, a audiência. Curte aí, dá um like, faz inscrição no canal, compartilha aí com seus amigos, tá? Para que a gente possa melhorar a nossa visibilidade aqui dentro do YouTube. Um abraço a todos, a gente fica por aqui, até a próxima.